guerras. Noruega, 4,5 milhões de habitantes. Conhecido como paraíso da segurança na Europa. Paraíso da segurança. Hoje a nação inteira está apavorada com aquele ataque de um guerrilheiro dentro do país. Não foi ninguém de fora, um muçulmano louco, um homem-bomba, um jovem de dentro do país. Como o nosso jovem no Rio, dentro do país. Ex-aluno. Guerra está perto de todos nós. Jesus falou desse sinal. O próximo sinal, fome. Ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Depois, fome. É o que o Senhor nos apresenta. A fome já é um grande problema para as autoridades mundiais. Por quê? O mundo já tem 7 bilhões de pessoas. Várias vezes as revistas, pesquisas, tal, as monografias estão saindo. Pergunta: a Terra vai aguentar? Por quê? População crescendo e as fontes de alimento reduzindo. E eles estão perguntando: até quando a Terra vai aguentar esse crescimento exponencial da população? Jesus disse que a fome será um sinal grande da sua vinda, mas na grande tribulação a fome será intensificada de maneira terrível. Apocalipse capítulo 6. Lembra-se, essas contrações elas vão aumentando, mas quando chegar o momento elas serão intensas. Apocalipse 6 fala já desse momento da grande tribulação. E lá está a descrição da fome, como um dos flagelos no selo. Apocalipse 6, verso 3 diz: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, lembrando guerra, sangue. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, guerra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Por que a balança? Ele vai pesar a comida. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevadas por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, é muito escasso. Cuidado com cada grão de trigo, porque a fome é intensa. Essa é a ideia, a comida por medida nesse tempo. Porque a fome será terrível, muito pior do que é hoje, em nossos dias. Depois o Senhor Jesus dá um outro sinal, verso 7. Fome, terremotos, peste. Ele vai listando algumas dessas coisas. A peste é um grande temor dos nossos dias, grande temor. As autoridades estão preocupadas. Outro dia eu falei para os irmãos, até também esperei que alguém comprasse o livro para me emprestar, ninguém comprou, eu comprei. Pandemia, lembra que eu mencionei esse livro daquele infectologista brasileiro chamado Stefan Cunha, um dos grandes pesquisadores dessa área. Deixe-me ler a sinopse do livro. Pandemia é uma epidemia de grandes proporções. Os cientistas temem que a humanidade seja vítima de uma pandemia capaz de matar dezenas e até centenas de milhões de pessoas no mundo todo. Para que isso aconteça, basta que apareça uma doença que combine enorme capacidade de contaminação, de preferência, antes de os sintomas aparecerem, com poder de matar grande número de pacientes infectados. Esse livro procura mostrar o que pode acontecer com seres humanos num futuro talvez próximo, e tenta também demonstrar que não se discute mais se uma pandemia arrasadora vai aparecer, mas quando isso vai acontecer. É uma leitura pesada e assustadora. Se você não confia no Senhor, não leia, porque em determinados momentos nós ficamos cercados, olhando, achando que as superbactérias já estão nos atacando, né? Porque ele vai mostrando, através de fatos históricos, relatos de doenças, por exemplo, como os vírus saíram dos animais na China
que têm o costume, lá eles têm costume de comer carne de animais ferozes, servem essas iguarias exóticas. E os ocidentais vão para degustar esses animais. Vou passar lá perto, mas não vou comer nada de gato nem de raposa, não quero nem ver. Vai ser só o franguinho mesmo. E eles dizem, o que acontece? Eles prendem esses animais, numa condição de estresse por causa do cativeiro, eles começam a contaminar o sangue, as vísceras ficam absolutamente contaminadas com esses vírus e bactérias. Os cozinheiros, preparando a comida, se contaminam com sangue, passam na comida das pessoas, e ele conta como um viajante se contaminou, levou para Singapura, no voo, contaminou várias pessoas porque espirrou, contaminou um condomínio com milhares de pessoas em Singapura e matou milhares nessa doença que ninguém conseguia nem perceber os sintomas. Só depois de muita gente ter morrido. E os infectados foram separados, e os médicos disseram, separa e deixa morrer os que estão contaminados, ninguém chega perto, porque senão morre também. Foi a única maneira de barrar o avanço daquele vírus. Esse é um caso, e ele vai contando vários outros casos. E ele diz, na globalização que nós vivemos hoje, com as viagens, aviões indo e voltando, esses vírus, essas superbactérias estão circulando no mundo e elas contaminam facilmente. É simplesmente uma situação caótica. E ele diz claramente, não se enganem, porque os antibióticos não vão resolver. Não vão resolver, essas superbactérias são resistentes aos antibióticos. Por isso que quando aparece uma contaminação na UTI, os hospitais ficam completamente desesperados. Isola tudo, porque não tem remédio para isso. Temos a peste das doenças sexualmente transmissíveis, temos a peste das drogas. Os irmãos conhecem isso? O caminho das drogas é um caminho de suicídio. É uma peste mesmo, que mata tanto quanto os vírus, bactérias e doenças, ou até mais. Quem entra no caminho sabe que vai morrer, não tem volta e morre cedo. Mesmo assim, milhares estão todos os dias entrando nesse caminho e inventando outras drogas. É recente criaram uma chamada Oxy, que é pior do que o crack, que é diluído com querosene. Eu li uma matéria que mostra como em pouco tempo essa droga, quando é inalada, fumada, ela vai destruindo tudo, o aparelho digestivo, os rins, o fígado, o estômago, o intestino, vai arrasando com tudo, e rapidamente a pessoa definha e morre. Mas o mundo está consumindo, e a polícia está assustada que não consegue mais deter o avanço dessa droga. É uma peste. Agora, tem uma razão espiritual por trás. Apocalipse capítulo 9, dê uma olhada. Relação espiritual para o consumo de drogas. Apocalipse capítulo 9. No verso 20 diz, outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, a dureza do coração, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias. Essa palavra feitiçaria, você não consegue imaginar, lendo em português, que a palavra grega é pharmakon. Pharmakon, lembra alguma coisa em português? Farmácia, farmacopeia. Por isso que a gente chama farmácia de drogaria, né? Por isso que diz qual é a droga. É porque é realmente uma composição que é descrita como uma droga. Interessante, a palavra feitiçaria tem a mesma raiz para a palavra farmácia, drogaria. Relação entre a ação de demônios e o consumo de drogas. Está diretamente relacionado aqui. Aparece também no capítulo 18 de Apocalipse, versículo 23, falando da queda da grande Babilônia. Domingo falarei sobre esse capítulo. Capítulo 18, 23. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua farmacopeia.
pela tua feitiçaria, pelo uso das drogas que tem uma relação espiritual e demoníaca aí por trás. Meus irmãos, peste é um sinal. Olhando esse consumo, o avanço, a disseminação das drogas, pensa na volta do Senhor Jesus. É uma peste incontrolável que está matando esse mundo. Não poderia ser diferente, porque o diabo é descrito como aquele que vem para matar, roubar e destruir. Que palavra descreve melhor o mundo das drogas? Matar, roubar e destruir. Exatamente isso. A relação demoníaca nesse projeto de comércio, de venda, de consumo de drogas é muito clara, muito patente. Jesus fala de terremotos. Hoje eu vou à meia-noite, os irmãos se preparem. Não, estou quase chegando. Terremotos. Outro sinal de Mateus 24. Não vou ler todos os textos, mas Apocalipse várias vezes fala do grande terremoto, fala dos montes se abrindo ao meio. Tudo isso é como se o mundo tivesse se desintegrando. E é literalmente o que está acontecendo, irmãos, diante dos nossos olhos. O mundo está se desintegrando. Os ecologistas estão preocupados, os médicos estão preocupados, os governos estão preocupados, a segurança, tudo é motivo de tensão e preocupação no nosso mundo. Quem de nós na infância ouviu falar de tsunami? Já ouviu falar disso? Sei lá, em casa, e o pai dizendo, meu filho, o tsunami, que tsunami? Né? Isso é um picolé que apareceu, né? Tsunami. Havia isso. Sério, ninguém ouviu falar disso. Agora pergunte a qualquer criança hoje se ele não sabe o que é um tsunami. Eu lembro quando eu cheguei, dessa vez para morar em Fortaleza, quantos anos faz? Mas um dia conversando com um irmão que era dessa igreja, e ele falando, poxa, você já leu sobre aquelas ondas enormes que tem, às vezes vem lá no Japão? Não, irmão, ele chama tsunamis. Vixe, o bicho é assustador, né? E me chamou a curiosidade, chamou a atenção, porque ele falou que existia, e eu fui ler um pouquinho. 2004. Todo mundo viu, não foi? 300 mil pessoas. Tinha um colega da Indonésia no curso que eu fiz, chamado Santoso. E um dia almoçando junto, ele disse, numa região do meu país, em 5 minutos, naquele tsunami, morreram mais de 100 mil pessoas. Em 5 minutos, 100 mil mortos. Fome, o homem talvez possa controlar, a guerra, as armas, mas quando o problema vem do fundo do mar, a mão humana não está aí, não. É Deus quem está aí por trás. E vai ser assim em Apocalipse. O mar vai falar, a Bíblia diz, as ondas não terão limites e vão inundar o mundo. Não tem a mão humana, não. Pelo contrário, o homem queria era impedir que isso acontecesse. Não consegue. Incrível. Vimos o Japão recente e o mundo está assustado. Porque uma coisa que ninguém nunca ouviu falar, agora está cada vez mais frequente. Com medo que lá no Rio do Icó tem um tsunami também, desse jeito, né? Tantas ondas aparecendo. Incrível. Incrível, irmãos, como esses sinais estão chegando perto de nós. Eu queria terminar lendo em 2 Timóteo só mais alguns sinais e concluir aqui. 2 Timóteo capítulo 3. Segundo Timóteo 3, verso 1, diz, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis, não são fáceis não, sobrevirão tempos muito difíceis. Por quê? Porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, né? Nariz empinado no popular, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, tão comum, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados,
mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus.